Oi, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Bem, hoje eu vim contar para vocês como nasceu o meu ministério. Aproximadamente uns 20 anos atrás. Na verdade, gente, o nosso ministério, para quem tem ministério, para quem tem chamada de Deus para viver o Evangelho, para pregar, ganhar as almas, quem é guardião na terra, os guardiões que Deus levantou na terra, né? Ele já nasce com o ministério. Sim, pode casar, pode construir mansões, pode gerar filhos, netos, de tudo nessa vida. Porém, se tem um chamado, você nasceu com esse chamado e Deus não abre mão. Sim. Agora deixa eu começar a minha história um pouco para você entender. Sim, o nosso ministério, ele nasce quando a gente nasce. Nasce com a gente. No momento que você nasce, Deus, na verdade, quando você está lá no ventre da sua mãe, Deus já projeta. Você sabia que até o meu nome, ele tem um significado hebraico que nem eu sabia, né? Sim. E o meu nome, no âmago da mensagem que ele transmite, que ele traz, o meu nome, Elisângela, é mensageira. E quando eu li, gente, quando eu estudei e pesquisei sobre isso, eu fiquei assim, maravilhada. Como Deus, ele cuida dos detalhes em nossa vida, né? Da sua vida, da minha vida, de cada um de nós. E assim, quando eu nasci, o meu nascimento não foi normal, não foi comum, como qualquer outra criança que nasce. Eu vou te contar agora em detalhes. Sempre que a gente nasce, a gente é criança, a gente gosta de incomodar as nossas mães, nossos pais e perguntar, né? Como é quando eu era criança? Como é quando eu nasci? Então, como uma criança, qual que eu perguntei à minha mãe, né? Mãe, conta para mim um pouco como é quando... Então, a minha mãe me contou a história, né, de como foi meu nascimento, né? E assim, gente, eu quase passo dos 9 meses, sim. Quando a minha mãe foi para me ter, e a data do meu aniversário, dia 31 de dezembro, a última do ano, e 31 de dezembro é o dia da esperança. Tudo deu um simbolismo na minha vida, né? Então, assim, quando a minha mãe foi me ter, gente, os médicos tiveram que fazer cesárea porque ela não teve normal. E eu estava já ficando roxa. Sim. Passei desde o meu nascimento pelo Vale da Sombra da Morte, né? E Deus me livrou. Ali no meu nascimento, né? Se não fosse Jesus me salvar, eu teria ido. Então, já estava roxinha, mas Jesus permitiu que eu viesse. A minha adolescência não foi fácil, sim, gente. Eu sempre fui uma pessoa, assim, na minha adolescência, muito isolada, muito, assim... Nunca fui de muita amizade, tá? Nunca fui de muita amizade, tô dizendo fisicamente, que agora tem milhares de seguidores, né? Tenho muitos amigos virtuais, né? Enfim, a mídia tem um lado negativo e um lado positivo. O lado positivo na minha vida foi esse, conquistei muitas amizades, muitas pessoas queridas, que até hoje estão aí comigo, né? Mas, gente, eu, na minha vida normal, cotidiana, né? Fisicamente falando, eu nunca fui de ter muitas amizades, não, tá? E assim, ó, quando eu cheguei na minha juventude, o que é que aconteceu? Na minha juventude, eu também era uma pessoa que eu não gostava muito de estudar, sim, estudos seculares. Então, gente, a minha vida foi bem comum. Eu tô dando uma pincelada aqui para vocês. Na minha juventude, eu fui a única que levou uma cintada do pai. Gente, foi a única. Por quê? Meus pais, mesmo não sendo evangélicos, eles nunca aceitaram que a gente tivesse algum tipo de tatuagem no corpo. Daí, quando foi um dia, um primo meu que me paquerava, ele fez uma tatuagem de caneta lá no comérciozinho da minha mãe. Meu pai chegou de viagem, passou do outro lado da rua e viu, né? E chegou em casa, me mandou mostrar o que eu tinha no braço.
Gente, não deu outra. Ele pegou o cinto e me deu, acho que foi umas 3 cintadas. Eu chorei o resto do dia, porque o meu pai, eu era super fã dele, né? E as minhas irmãs nunca pegaram nenhum cintada, nada do meu pai, porque meu pai era muito carinhoso, né? Enfim. Mas tenho muitas coisas na minha vida. O primeiro namorado que eu tive, né? Tive que fugir de casa. Fui a única filha que fugiu de casa, mas não com o namorado, fugi sozinha. E depois, né, houve uma reviravolta na minha vida e eu tive que. Minha primeira união, né? Foi toda bagunçada. E depois de um tempo não deu certo. E foi nesse período de tempo, né, da loucura da juventude, que eu encontrei Jesus. Mas antes de eu encontrar com Jesus, ainda na minha adolescência para a juventude, eu subia nos muros da frente da minha casa para ouvir os cultos de rua. E foi aí que Deus começou a trabalhar dentro do meu coração, na minha vida, né? Ouvindo nas ruas as caixas de som, os cultos de rua, gente. Deus trabalhou, porque eu não ia na igreja, mas Deus tinha meios de trabalhar e falar comigo. E naquele período, o que aconteceu na minha vida, né? Eu tive um sonho, foi aí que eu digo que foi a primeira chamada ministerial de Deus na minha vida, não só para salvação, mas ministerialmente, porque como eu disse para você, como diz lá em Salmo 139, né? Os nossos dias já estão contados por Deus, já está no livro de Deus, todos os dias da nossa vida, e desde que a gente era uma sementinha lá no útero de nossa mãe, lá no fundo da terra, lá né, o que chama lá no ventre, na profundeza, tá lá em Salmo 139, quando você lê você vai entender, é que o Senhor nos chama, e ali eu tive um sonho, e nesse sonho, preste bem atenção, como foi o sonho que Deus me deu, primeiro, para minha chamada, eu já contei isso num vídeo, nesse sonho, eu estava em um caixão, no meio da sala da minha mãe, né? E eu estava morta, dentro daquele caixão. E aí, de repente, apareciam uns anjos, e eu sabia no sonho que eram anjos. Gente, eles tinham quase 12 metros de altura. Era na faixa de uns 7 anos, mais ou menos. E eles chegaram e ficaram ao redor do meu caixão. E ali tinha um anjo, que ele era diferente, eu não conseguia ver a face dele. E no sonho eu sabia que era Jesus. E aí, de repente, aquele anjo diferente, anjo não, era o Senhor, que eu sabia no sonho que era Jesus, ele vinha e me chamava pelo meu nome, Elisângela. Quando ele me chamava, ele dizia, levanta-te. E eu acordava, era como se estivesse dormindo, e levantava do caixão. Aí eu sentava, ele me dava a mão e eu saía de dentro do caixão. E aí, quando eu acordei, né, eu corri lá com a mamãe na cozinha, disse, mãe, eu vou morrer. Eu nunca dizia pra ela, né, mãe, eu vou morrer. E ela disse, menina, para de falar besteira, não fale isso, minha filha. Eu disse, não, mãe, é porque eu sonhei. Eu sonhei que eu estava num caixão lá na sala e Deus vinha e me chamava e eu levantava e ia me embora. Né? Então, gente, não, a mamãe dizia, não, porque a gente natural não entende as coisas do espírito. Deus estava me mostrando ali que eu estava morta espiritualmente, mas que eu iria, né, ser ressuscitada espiritualmente, eu seria uma nova pessoa, uma nova criatura, Deus me tiraria das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas no mesmo tempo que a Bíblia diz que o mundo jaz, o mundo é a multidão, também diz que Jesus, ele amou o mundo, né, e deu a vida dele. E esse amor o mundo somos nós, é o ser humano. Então, se Jesus, ele deu a vida, a sua própria vida por amor a nós, nós temos que reconhecer que somos novas pessoas, que quando a gente aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, somos nova criatura em Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu na minha vida. E dali para frente, Deus começou a me mostrar, através de muitos e muitos sonhos, desde os meus... Eu tinha ali na faixa de 16, 17 anos, né? E desde lá, Deus começou a se revelar para mim, falar, isso já faz, gente, mais de 35 anos, né?
Então, desde lá, Deus começou a se revelar para mim através de sonho, de visão, me usar na palavra, em revelação, em visão, curar enfermos e outras coisas que Deus já manifestou através da minha vida. Tenho alguns filhos espirituais, né, que são líderes espirituais, ganhando as almas para Jesus, pregando o evangelho em Belém do Pará. Essa é só a primeira parte da minha chamada ministerial, né? Tem a segunda parte que é muito forte. Mas desde aí eu tive 2 chamadas ministeriais como missionária para a África. A primeira eu neguei devido eu precisava me preparar, fazer teologia. Me formei, fiz 4 anos e meio de teologia. Né, estudei a palavra de Deus, fiz curso, fiz o fundamental, fiz ensino médio, estudei também no secular, me formei em técnica em nutrição dietética, entre outros cursos. Enfim, me preparei nesse sentido e fiquei quieta. Aí depois veio outra chamada lá da minha igreja, né, para o ministério como missionária. E lá eles chamam, você pode ir só, não precisa estar casada. Só que eu disse para Jesus, Jesus, eu não vou sozinha, eu preciso ir para o Timor-Leste com um esposo, eu quero casar. E aí Jesus me deu meu casamento, mas aí eu vim para outro estado. Sim, vim para outro estado, porque eu sou de Belém do Pará, na cidade mãe, né? Mas eu moro há 10 anos aqui em Santa Catarina. Me atrapalhei minha vida aqui com outras coisas que não era a missão que Deus tinha me dado. Porém, fiz algumas chamadas, eu sempre atendi, nunca disse não para Deus. E sempre que dificilmente tinha chamada, mas eu ia, pregava e tudo. E já tem filho na fé meu aqui. Outro dia encontrei com me deu um abraço. Disse, ó, eu aceitei Jesus no dia que você chegou aqui. Foi no mesmo mês, né? Primeiro ano que eu estava aqui. E assim, eu fiquei tão feliz que ela permanece firme nos caminhos do Senhor. E, gente, eu tô aqui ainda fazendo a obra de Deus, mas eu quero te falar no próximo vídeo a segunda parte da minha chamada, que é muito forte. Muito forte. E essa agora vai ser a terceira chamada e que eu estou obedecendo ao meu Senhor. E seja o que Deus quiser. Amém? Então, você tem alguma chamada de Deus na tua vida para ganhar as almas, ser guardião na terra do reino de Deus, defender o evangelho, falar de Cristo, falar do caminho da salvação, levar o máximo de pessoas possível para o céu, para ser salvo, para ir para o lugar maravilhoso que é o lado de Deus. Um dia que essa pessoa partir, ela está preparada? Você tem essa missão? Sim. Então, se prepare, busque mais em oração, em jejum. Gente, eu lhe confesso, eu vou contar a terceira parte, a segunda e a terceira do meu chamado. Eu lhe confesso que eu nunca tinha passado 40 dias jejuando, já passei na minha terceira chamada. Nunca tinha passado 24 horas sem comer nada. Jesus tem feito isso na terceira chamada que eu estou vivendo. E Deus tem feito maravilhas. Me conta aí o seu também.